Fala minha galera, beleza? Sejam bem-vindos. Então, hoje é nossa primeira aula seguindo edital, né? Então assim, se liga que eu disse atenção para a parte de equações e sistemas, é essencial. Irei trazer para vocês algumas questões de prova, né? De prova mesmo, que trabalham esses assuntos aí. Então assim, ele não vai dizer, vai cair equação do primeiro grau, sistema de equação do primeiro grau. Ele não falou isso. Ele falou que vai cair funções. E função é função do primeiro grau. Função primeiro grau é uma função que tem a forma f de x igual a ax mais b. Então, um exemplo de uma função primeiro grau é f de x igual a 3x menos 1. Beleza. Se você observar isso daqui, certo? É uma função primeiro grau. E o cara disser assim, determine o gráfico dessa função. Você vai dizer, é uma reta. Faz isso daqui. Beleza. Que ponto é esse aqui? Para achar esse ponto aqui, que é o ponto de x, o ponto de y, eu tenho que igualar essa função a zero. Igualei a função a zero, preciso resolver uma equação do primeiro grau. Então eu tenho aqui 3x igual a 1, x igual a 1/3. Então, é um trabalho que eu preciso ter. Eu tenho que saber isso, tá? Então, outro ponto. Função de segundo grau. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Beleza, esse ponto aqui. Vamos pegar um exemplo de uma função de segundo grau. X ao quadrado menos 7x mais 10. E agora, como é que é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função tem este comportamento aqui, ó. Legal. E quais são esses pontos aqui? Bom, para achar esses pontos aqui, tu tem que pegar essa equação aqui e igualar ela a zero. Aí tu tens uma equação de segundo grau. Então, é essencial que você entenda uma equação, um sistema de equação. Um outro exemplo aqui, para que vocês entendam também essa questão da gente ver o que vai ser visto hoje. Por exemplo, o cara diz... Gráfico da função abaixo. Determine a lei de formação dessa função. Preciso entender, primeiramente, que se trata de uma função do primeiro grau. Como é que eu sei isso? Gráfico é reta. Gráfico for reta, função primeiro grau. Gráfico for parábola, função de segundo grau. Beleza. Aí eu tenho que entender que quando x é 0, y é 6. E quando x é 5, y é 0. Então eu vou jogar essas coisas aqui, certo? E vou achar o valor de A, o valor de B. Porque eu vou ter duas informações, com A e com B. Tem um sistema de equação montadíssimo. Mas é importante saber resolver esses sistemas. É importante saber resolver a equação. Então eu dei aqui 3 exemplos para que vocês entendam que eu tenho que ter o conhecimento de função, de equação, para poder estar muito bem em funções. Aviso aos meus alunos que passam no vestibular de engenharia. Engenharia não é um curso concorrido no nosso estado, né? Na verdade, o Brasil ele até precisa de engenheiros, e quando o porto daqui de Pernambuco, que é o porto de Suape, ele cresceu muito. Ele trazia muita gente de fora, inclusive de fora do Brasil, para trabalhar aqui, porque era um lugar carente de engenharia, começou a crescer. Infelizmente, deu outra caída no nosso porto aqui, então algumas pessoas acabam perdendo emprego, tal. Tive alguns amigos que fiz aqui que foram embora, porque diminuiu. Mas eu digo para os meus alunos, né? Eu digo, pessoal, galera, meus amigos, quando vocês passarem na Federal em Engenharia, procurem fazer um curso online pré-cálculo.
porque realmente é muito importante ter esse conhecimento. Porque se você não fizer um curso de pré-cálculo já para poder você descolar, você vai sofrer dentro da faculdade, porque passar na federal, difícil mesmo, é medicina e direito, mas engenharia não. Engenharia é mais light. Estou dizendo isso para vocês, porque para você entender muito bem função, você precisa entender o que vem na base da função, que são as equações e os sistemas, tá? Então faz parte do conteúdo, tá? Faz parte do edital. Essa é a nossa primeira aula, tá? Mas então, vamos começar com equação do primeiro grau. Então, uma equação do primeiro grau. Pronto. Isso é a definição de equação, mas não só de equação do primeiro grau, de qualquer equação. Qualquer equação é uma sentença matemática expressa por uma igualdade. Tendo igualdade é uma equação. Se não tiver igualdade, é uma expressão algébrica, uma expressão numérica. Mas para ter uma equação tem que ter uma igualdade. Essa igualdade tem que ser igual a alguma coisa. Tá? A forma reduzida da equação do primeiro grau é ax mais b igual a zero. Beleza? Então, isso aqui é a forma reduzida de uma equação do primeiro grau, que é o coeficiente angular e aqui é o coeficiente linear. A gente vai ver isso no gráfico da função, com mais calma. Beleza? Um exemplo de uma função, de uma equação, 3x menos 9 igual a zero. Isso é apenas um exemplo de uma equação do primeiro grau. Bom, o meu objetivo é resolver essa equação. Como é que eu resolvo ela? Como é que eu acho o valor de x, tá? Então, eu coloquei uma equação bem simples, tá? Então, para que eu resolva essa equação, eu tenho que seguir regras. Matemática tem muito isso, né? Regras é importantíssimo seguir. Bom, quais são as regras? Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês as operações inversas. Então, lembrar que quando o número está somando, ele vai para o outro lado subtraindo. E já ele estando aqui subtraindo, vai para o outro lado somando. Assim, ó. Está somando, passa para o outro lado subtraindo. Está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Bom, isso é regra básica. Lembrando que o objetivo de uma equação do primeiro grau é você achar o valor de x. O valor de x, que é o ponto onde o gráfico toca o eixo x. Então, resolver uma equação do primeiro grau nada mais é do que você calcular esse valor aqui. Então, entenda que esse 3 está multiplicando o x e não é preciso eu colocar esse ponto, tá? E esse 9 ele está subtraindo. Então, se ele está subtraindo, eu vou repetir o 3x e passar para o outro lado ele, que está negativo, positivo. Então, primeiro passo, sempre jogue para o outro lado tudo que não tem letra. Na verdade, você tem que separar essa realidade. De um lado letra, do outro lado número. Só que, geralmente, a gente deixa as letras no primeiro membro. Isso não é uma regra, tá? Isso é uma questão, às vezes, de organização, tá? Mas desde que você separe. Então, aqui eu já comecei a separar. Então, meu primeiro passo é tudo que está subtraindo ou somando, jogue para o outro lado, só trocando o sinal. Ou subtraindo ou somando. Se está subtraindo, ele passa somando. Se está somando, ele passa subtraindo. Depois de você fazer isso, o que é que você vai fazer? Tudo que está multiplicando ou dividindo, você vai jogar para o outro lado, seguindo a regra. Observe então que o 3 está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado, dividindo.
E aí você tem uma operação que ela é exata e o resultado dela é 3. Então você resolveu a equação do primeiro grau. Mas sempre vai vir fácil assim? Não. Nem sempre vai vir fácil assim. Pode vir com a característica assim... Pode vir com a característica assim... Muda o quê? Cara, mas não muda muita coisa, sério mesmo, muda pouco. Veja só, é tudo tranquilidade, ó. Eu tenho esses 5 aqui que ele está multiplicando quem está aqui dentro. Então eu tenho que fazer a operação distributiva, que alguns chamam de chuveirinho. Então vai ficar assim, ó, 5x mais com menos, menos. Não, observa aqui. Aqui mais com mais dá mais e mais com menos dá menos. Aí fiz aqui, mais o x igual a menos 3 mais 2x. Bom, eu só fiz assim porque eu organizei. Eu resolvi essa operação e o restante eu repeti. O que fazer agora? Bom, o que fazer é pegar tudo que está aqui e jogar para o lado de cá. Certo? De letra. E tudo que for aqui de número, eu jogo para o outro lado. Então, vamos para as letras. Letra 5x mais x, está positivo, menos 2x, igual a... Aí agora você já está com esse menos 3 aqui. Então, você vai repetir ele do mesmo jeito que você não mexeu e pega o 5 que está negativo, passa para o outro lado positivo. Ficou assim como está aqui. Agora que você fez isso, você vai somar essas coisinhas aqui, ó. Eu tenho 5x mais x dá 6x, 6x menos 2x dá 4x. E aqui, pessoal, menos 3 mais 5 dá 2 positivo, tá? Mesma coisa aqui, 5 menos 3. Então, x vai ser igual a 2, dividido por 4. Você pode simplificar esse daqui, caso você... Quer dizer, você no caso não queira, você é obrigado a simplificar. Então, x vai ser igual a 1 sobre 2. Beleza? O último exemplo de equação, eu pegar uma equação que tem a ver com fração, tipo x sobre 2 menos 1/5 mais igual 2 que multiplica x menos 1 sobre 3 mais 1/2. Veja como as coisas ficam mais complicadas, né? Você consegue complicar as coisas fácil. Bom, primeiro passo a gente vai usar muito do conhecimento que a gente já adquiriu com números inteiros, como a gente usou aqui, tal, com números racionais, tal. O que tem de novo aqui nessa expressão? O que tem de novo aqui? Bom, uma equação que tem fração, tá? Então, meu segredo é, bom, você passa um traço gigantão aqui e você vai calcular o MMC de 2, 3 e 5, que é tranquilo, né? Não tem muito o que fazer. Então, por 2, aqui dá 1, aqui não pode dividir, repete, aqui não pode, repete. Por 3, aqui realmente deu 1, aqui é 1, e aqui repete. Por 5, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. Basta você multiplicar isso daqui que você vai encontrar a sua resposta. 30. Beleza, você põe o 30 aqui e você vai fazer a mesma coisa em todos os lugares aqui, ó. Você vai dividir, multiplicar. Dividir, multiplicar. Dividir, multiplicar. Dividir, multiplicar. Quando você fizer isso, você elimina a variável. Vamos lá. 30 para dividir para 2 dá 15. 15 vezes x dá 15x. Menos 30 para dividir para 5 dá 6. Vezes 1 dá 6. 30 para dividir para 3 dá quanto? Dá 10. Vezes 2 dá 15. Vou fazer uma pequena modificação nessa equação e vou explicar por que essa pequena modificação. É só para que essa conta ela fique mais interessante.
um 3 aqui, tá? Não vou alterar em nada. Só vou alterar esse aqui. 30 para dividir para 2 dá 15 vezes 3, 45. O restante continua. 30 para dividir para 5 dá 6 vezes 1, 6. 30 para dividir para 3 dá 10, certo? 10 vezes 2 dá 20. 20 que multiplica x menos 1. Então, eu quis fazer para ficar um pouco maior, tá? Não tem nenhum problema, então aqui. Podia deixar como x aqui, também não teria nenhum problema. Mas enfim, a ideia é só para ficar um negócio mais, entre aspas, mais difícil e não é. Depois, 30 para dividir para 2 dá 15 vezes 1 dá 15. Então, foi o que eu fiz aqui? Simples. Eu só fiz dividir, multiplicar, dividir, multiplicar. Elimina o denominador e aí eu tenho 45x menos 6 igual a... Vou multiplicar esse por esse, fica 20x menos 20 mais 15. O que fazer agora? Bom, é a parte final, né? Isso daqui é mais ou menos o que foi feito aqui. Aqui é repetir o 45x aqui. O 20 está positivo, vem negativo, 20x, tá? Aí aqui eu tenho 6 negativo passa positivo, mais 15, menos 20. Só fiz organizar esse daqui, botei os números que tem sinais iguais juntinhos, tá? Beleza. E agora, qual é a conta que eu tenho que fazer aqui? 45x menos 20x dá o quê? Dá 25x. E aqui, o resultado disso daqui dá 1. Então, x é 1 dividido por 25. Então, tá aí o resultado da minha equação do primeiro grau. Certo trabalho, sim, existe, mas a gente tem que aprender isso daqui. É essencial que a gente aprenda equação. Se a gente não aprender equação, iremos ter dificuldade com funções e também com progressões, porque por mais que eu mostre para vocês que as questões de progressões é possível fazer muitas delas de cabeça, isso não é uma garantia minha de que as próximas que virão vão ser fáceis como foi nas últimas provas. As questões de função das últimas provas, elas foram mais difíceis. Então, por isso, eu tenho que elevar o nível de função para que você entenda que tem que ter essa dificuldade mesmo, tá? E olhe que espero que vocês estejam gostando, estejam entendendo o conteúdo. Não é algo difícil, tá? É algo tranquilo isso aqui. Só que a álgebra, ela tem essa coisa de muita letra, muito número e tal. Aí às vezes assusta a priori, mas não é absurdo, tá? Vamos lá? Tá apagando aqui. O que eu vou ver agora com vocês são os sistemas. Porque tem que ser rápido, né? A gente tem que ver esse tal, tem que ser um negócio mais dinâmico aí. Posso ver mais exemplos que esse, né? Como eu falei, vocês têm contatos aqui comigo e com o colégio. Qualquer dúvida, é só perguntar. Aproveitar essa... Sistemas de equação do primeiro grau. Esse... Eu acho que a gente vai ver coisa mais difícil, mas esse assunto, na teoria, é o que as pessoas geralmente acham mais difícil, né? Eu me chamo de sistema linear, não é fácil, tá? Mas como a gente vai trabalhar com sistemas de duas incógnitas, não com sistema de três incógnitas, três equações, que é o que pede no edital, é mais fácil do que o sistema com três incógnitas, porque com três incógnitas a gente teria de estudar matriz e determinante. Mas não é o caso, então a gente vai só focar nisso aqui. Então, um exemplo de um sistema de equação, vou colocar aqui um exemplo. Geralmente ele se apresenta com essa característica. Então eu vou mostrar a resolução desse sistema, porém eu vou mostrar ele de maneiras diferentes. A primeira maneira de resolver um sistema
e eu vou falar um pouco dele aqui separadamente, é o método da adição. Não é a primeira maneira, as pessoas geralmente começam por ela, tá? Como é que funciona o método da adição? Pegarei um sistema aqui bem fácil, vou colocar aqui, ó, x mais y igual a 5, e vou colocar aqui, ó, x menos y igual a 3. Por que esse método ele engana você? Bom, esse método ele engana porque quando a pessoa mostra pelo método da adição, ele diz assim, veja como é mais fácil pelo método da adição do que por qualquer outro método. Isso não é verdade. Se algum professor disse isso, não é verdade, porque o método da adição muitas vezes é o mais difícil que tem. Mas quando o cara pega um exemplo fácil como esse daqui, a gente diz, esse aqui tá muito fácil, tá? O professor ensinou ali, foi mamão com açúcar. Bom, o método da adição consiste em somar, né? Eu vou somar x com x, y com y, número com número. Aqui é fácil, 2x, aqui dá 0. Menos y mais y dá 0, né? E aqui eu tenho 8. Então, x é igual a 8 por 2, x igual a 4. Bom, se x é 4, obviamente y é 1. Porque x mais y é 5, então... é muito fácil. Na verdade, é fácil. Esse aqui é fácil. Agora acontece de nem todo sistema vir assim. Às vezes ele vem com um grau de dificuldade maior. Então, por isso é que eu prego a atenção nessa situação aqui. Então, vamos lá. Vou apagar para que a gente trabalhe o quadro com esse daqui, porque esse sistema ele vai dar um certo trabalho. Mas eu vou usar o método da adição primeiro. Usando o método da adição primeiro, somei aqui deu 7x, somou aqui deu 5x e somou aqui deu 31. Poxa, eu não consegui eliminar uma variável. Se eu não conseguir eliminar uma variável, eu não posso usar o método da adição. Aí é onde entra a maldade. Então, sempre que eu multiplico uma equação, ou as duas equações, por números, essa por um número e essa por outro número, e quando eu faço a multiplicação, eu consigo eliminar uma variável ou achar números com sinais trocados, eu posso usar o método da adição. Então, veja como exige o raciocínio aqui, aí eu quero estar do lado de vocês. Para poder resolver essa equação, eu vou multiplicar esse sistema de equação, vou multiplicar isso daqui por 3 e vou multiplicar isso aqui por menos 2. Veja só, talvez você não tenha percebido isso, é exatamente essa maldade. É exatamente essa maldade que tem, mas eu vou mostrar para vocês uma outra forma bem mais prática, tá? Então vamos lá. Então, multiplicando toda essa equação aqui por 3 e depois essa por menos 2, eu vou ter assim, ó, 15x mais 6y igual a 57. Beleza. Aí aqui ficaria menos 4x menos 6y igual a menos 36. Bom, agora essa subtração aqui, ó, vai ficar 15x menos 4x dá 11x, aqui dá 0, né? E aqui fica 6 para 7 e 1, tá? E 2 aqui, 21. E para achar o valor de x, só fiz uma contazinha aqui, eu queria que desse um valor inteiro, né? Eu não queria que desse um valor quebrado, tá? É só para a gente organizar isso aqui melhor. Eu vou alterar um pequeno valor para nós trabalharmos com valores inteiros, tá? Se bem que eu posso deixar um valor mais baixo, mas eu quero deixar um valor inteiro, tá? E aí fica bem mais fácil para a gente. Alterei um valor. Eu gosto de trabalhar com números inteiros porque a resposta fica mais fácil de se entender, tá? Eu fiz um cálculo mental aqui que não bateu. Então, mais uma vez, o objetivo é a mesma ideia, tá? É eliminar isso daqui. E para eliminar isso daqui, eu teria que multiplicar essa equação por 3 e essa por menos 2. Vamos ver agora como é que bateu aqui. Acho que agora bate. Aí eu tenho 15x, aqui eu tenho 6y e aqui 3 vezes 16, 48. Beleza. Agora,
A de baixo eu tenho menos 4x menos 6y igual a 26. Não é isso? Beleza. Bora. Bom, lembrando que o meu objetivo em fazer esse sistema aqui, criar esse sisteminha aqui, foi dificultar de você fazer pelo método da adição. E aí, você teve que raciocinar em ter que multiplicar a equação de cima por 3 e de baixo por menos 2. Só lembrando que aquele sistema que eu criei não estava errado não estava certo. Só que a resposta daria uma fração e eu queria que desse o número inteiro. Por isso que eu voltei e coloquei um sistema melhor, tá? Então, quando eu fiz isso, observe que quando eu fiz essa multiplicação aqui, eu consegui encontrar, ó, 6y menos 6y. Esse vai ser sempre o objetivo do método da adição, e eliminar uma variável. Aí ficou 15 menos 4 dá 11, x, aí aqui ficou 2. Então, x é igual a 22 por 11. X igual a 2. Viu a ideia aqui? Então, a minha ideia, quando eu cheguei aqui no 2, na hora não ia chegar no 2, ia chegar uma fração. Por isso que eu quis fazer um exemplo. Fica curto, né? Porque praticamente está resolvido o sistema, ssó que exige que o cara pense. Vai ficar difícil. Então, isso aqui atrapalha. Agora, para achar o valor de y da outra variável, é a parte mais fácil. Por quê? Porque você vai só pegar o seguinte. Pegar uma equação como essa aqui. Vamos pegar a equação de baixo, que ela é um pouquinho menor. Bom, então, 2x mais 3y igual a 13. E onde tem x eu boto 2. Então, ficou 2 vezes 2 mais 3y igual a 13. Então, ficou 4 mais 3y igual a 13. 3y igual a 13 menos 4. 3y igual a 9. E y igual a 9 dividido por 3, né? Está multiplicando, passa dividindo. Y igual a 3. Então, aqui eu achei as minhas duas respostas. Beleza. Achei uma, achei a outra. Acabei de resolver o sistema. Só que eu acho esse método perigoso, porque às vezes as pessoas não conseguem perceber, não conseguem se ligar nesse esquema de resolver sistema. Por isso, eu vou mostrar uma outra forma, que também ela é um pouco difícil, mas você consegue sair de qualquer sistema usando esse método. Qual é esse método? Eu vou apagar aqui esse método, vou colocar aqui adição, e vou apagar aqui e vou colocar o nome do que eu vou trabalhar antes de ensinar o bizu, tá? Método da substituição. O método da substituição é um método que ele é trabalhoso, mas ele afunila até chegar à resposta. Então, esse mesmo sistema aí, eu tenho essas duas equações. Se eu escolho uma delas, ó, 2x mais 3y igual a 13, tá aqui com esse sistema. Tá, lembra que é aquele que a gente está resolvendo, o mesmo sistema, tá? Peguei esse sistema, quero encontrar uma das variáveis, vou isolar aqui o y ou o x, não importa, ó. Vai ficar assim, ó, 2x igual a 13 menos 3y. Observe, esse está positivo, passou negativo. Nossa. Agora eu quero achar o valor de x. X é igual a 13 menos 3y. E esse que está multiplicando passa para cá dividindo. Quando chega nesse ponto, observe, pessoal, muito importante isso daqui. Tem gente que tem essa dificuldade. Eu não posso fazer nada aqui. Eu não posso somar, porque aqui é letra, aqui é número. Aqui é número, aqui é letra. E eu não vou dividir isso por 2. Então, parei aqui. Aí, agora eu venho para outra equação. Qual é a outra equação? A outra equação foi a que a gente escolheu lá no começo. Ó, 2y igual a 16. O que eu vou fazer agora? Onde tem o valor de x, eu vou colocar essa expressão que está aqui. Ó, 13 menos 3y sobre 2. Então, eu tenho 5x. Bom, aí onde tem x, eu vou lá e boto 13 menos 3y sobre 2. Fechei aqui o parênteses, porque é 5x, ó. Só que x é tudo isso daqui. Por isso a ideia de substituir, tá?
Aí agora eu venho aqui e dou continuidade ao trabalho aqui, ó. Mais 2y igual a 16. Agora, como isso daqui é uma fração, eu vou usar aqui, ó, esse por esse, então fica 65, né, que é 5 vezes 13, menos 5 vezes 3, 15y, 1 vezes 2, 2, mais 2y igual a 16. E aí vem para aquela equação que a gente mostrou aqui no cantinho, que é resolver a equação que tem fração. Tá, tudo bem. Então venho aqui. MC de 2 e 1 é 2. E eu vou dividir. 2 para dividir para 2 dá quanto? Dá 1. 1 que multiplica quem está em cima não se altera. 15y, tá? 2 para dividir para 1 dá 2. Vezes 2 dá 4y. 2 para dividir para 1 dá 2 vezes 16, 32. Elimina. E agora faz o que, pessoal? Você pode fazer o seguinte, ó, pegar 65, passar o 32 para cá negativo, tá aqui, ó, 32, e passar o 15y para cá positivo, 15y, e o 4 para cá passa negativo, 4y. Então ficou 65 menos 32, que nesse caso dá 33. 33 igual a 15y menos 4y dá 11y. Então, se 33 é igual a 11y, é porque 11y é igual a 33. Então, nesse caso, y é igual a 3. Achei. Beleza. Quando eu achei esse valor, usando esse método da substituição, agora eu quero achar o valor de x, porque eu achei y, usando o método de substituição. Eu venho, pego essa expressãozinha que está aqui, ó, x vai ser igual a 13 menos 3 vezes y, mas quem é y? 3, dividido por 2. Aí ficou x igual a 13 menos 9, dividido por 2. Quanto é que dá o resultado de 13 menos 9? 4. 4 para dividir por 2 é igual a 2. Então, eu resolvi. Não sei se vocês perceberam que ele é um pouco mais longo do que esse método. Ele vai afunilando, as letrinhas estão menores e tudo. Só que ele é um método que ele chega na resposta, tá? Mas, né, como eu sempre gosto de deixar o que é melhor para a parte final, tem um bizu que eu acho sensacional. E aí eu gosto desse bizu porque eu consigo resolver os sistemas com tranquilidade. E é muito rápido. Então, não tem segredo. Então, lembra que estamos trabalhando esse sistema de equação. Então, nesse sistema, eu vou sempre fazer o que eu vou mostrar para vocês agora. Vai ser tipo assim, a gente chama de algoritmo, né? Como se fosse uma máquina. O que eu tenho que fazer para chegar naquilo ali. Aí a regrinha vai ser assim, ó. Para resolver sistema de equação, tu vai fazer assim, ó, x igual, vai botar um traço grandão aqui, sim, vai botar 2 sinais de menos aqui no meio. Sempre isso, tá? Essa maquinazinha vai transformar aquilo ali na solução. Bom, segredo número 1, o sistema tá lá, eu vou trazer os resultados para cá. Primeiro passo, vamos multiplicar de cima para baixo. Multipliquei. 5 vezes 3 deu 15. Olha lá, indicando. 15. Multipliquei de cima para baixo. O resultado ficou aqui embaixo. Aí eu venho e coloquei embaixo. Beleza? Primeiro ponto. Agora eu vou multiplicar de baixo para cima. 3 vezes 16. Dá 48. Bom, 48 ficou em cima. E eu botei aqui em cima. Tá aqui o 48. Ok. Agora eu vou fazer o contrário. Esse vezes esse. E depois esse por esse. Tá? Então ficou, ó. 13 vezes 2 dá quanto?
dá 26. 26 ficou em cima, eu boto em cima. E depois 2 vezes 2, 4. 4 ficou embaixo, eu boto embaixo. Só para recapitular, pessoal, veja como é fácil, tá? Vê. Vai ficar feito um V e outro V. 5 vezes 3, 15 embaixo, ficou embaixo. 3 vezes 16, 48. 48 ficou em cima, botei em cima. Agora, 13 vezes 2, 26. Bom, ficou em cima, então tá aqui em cima. E depois, 2 vezes 2, 4, ficou embaixo, 4 embaixo. Muita atenção, porque os sinais aqui, eles não foram alterados, ficaram menos. Mas se por acaso aqui no sistema fosse menos, aí você iria botar mais. Por que, bandana? Bom, porque menos com menos dá mais, tá? Mas como aqui é mais, então menos com mais dá menos. Então ficou muito fácil, 22 dividido por 11. Acabou-se, pessoal. X igual a 2. Veja que foi só uma linha. E com uma linha a gente respondeu esse sistema de equação. Ah, e para achar o valor de y? Bom, para achar o valor de y é igual para todos. Você escolhe qualquer uma das equações, onde tem x, coloca 2 e consegue encontrar aqui a resposta final. Beleza? É fácil, é tranquilidade. Só quero que vocês entendam que, por mais que esse assunto seja o mais difícil, né? E talvez vocês também achem um pouquinho mais difícil a parte de função do segundo grau, mas é necessariamente importante a gente ver isso aí, beleza? Então, a vocês eu desejo aí que vocês tenham excelentes estudos, né? Já na próxima aula a gente vai começar a parte introdutória de função, explicar a questão do domínio da imagem contra domínio, tá? E iniciar função do primeiro grau. Aí já vai trazer algumas questões. Eu acho que com esse conhecimento aqui a gente já aproveita e estude bastante isso, tá? A gente já vai estar preparado para chegar a ver exercícios de concurso e você entender quando eu usar a resolução de equações e sistemas. Beleza, pessoal? Então, um abraço, fique com Deus.